Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos de novo aqui no canal mais primitivo da Química Mundial. Olha só, hoje vamos falar de teorias ácido-base. Vou apresentar para vocês 3 teorias, começando pela mais primitiva, a mais atrasada de todas. Dessas 3, que é a teoria de Arrhenius, um físico e matemático sueco que por volta de 1884 propôs uma teoria para especificar o que seriam ácidos. Segundo Arrhenius, ácido seria qualquer substância, qualquer composto que, quando dissolvido em água, colocado em meio aquoso, sofria ionização, gente. Ionização, processo de formação de íons, e liberava exclusivamente como única parte positiva, como único cátion, o H+. Veja a definição, são os compostos que em solução aquosa é necessário, na teoria de Arrhenius, a presença de água. Sem água não existe a teoria de Arrhenius. Ela é bem limitada por causa disso, porque necessita exclusivamente desse solvente. Tem que ter água. Composto que colocado em solução aquosa na água sofresse ionização ou produção de íons. O composto não tem íons, ele não é iônico, mas em água ele ioniza, liberando como único cátion o íon H+, o próton H+. Depois se percebeu que era impossível existir o H+ isolado na presença de água. Existia uma reação entre o H+ e a água formando hidrônio, ou hidroxônio. Então, adaptando a teoria a algo mais moderno, seria assim: substância ou composto que em meio aquoso ioniza, produzindo como único cátion, como única parte positiva, H3 ou mais, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Aqui tem exemplos de algumas reações. A primitiva é um pouco mais modernizada. Por exemplo, cloreto de hidrogênio sem água é cloreto de hidrogênio. Colocou na água, vira ácido clorídrico. Por quê? Porque o HCl, na presença de água, ele ioniza gerando H+, Cl-. Olha, o único e exclusivo cátion que aparece é o H+. O ânion não me interessa. O que me interessa é exclusividade de H+. O mesmo acontece aqui com o sulfato de hidrogênio. Ao se colocar na água, vira ácido, porque o sulfato de hidrogênio na água ioniza 2H+, e libera o ânion sulfato. É ácido por quê? Porque exclusivamente a parte positiva é H+. Exclusivamente parte positiva H+. Depois se percebeu que era impossível existir o H+ isolado na presença de água. O H+, na realidade, ele reage com a água, formando o hidrônio, ou hidroxônio. Então se adaptou à teoria de Arrhenius, modernizou a teoria de Arrhenius, continua sendo dele. Substância que na presença de água reage com a água, o H+ do cloreto de hidrogênio era doado para a água, onde ela se torna H3O+, hidrônio, e libera o seu ânion Cl-. Então, modernizando a teoria de Arrhenius, substância que na presença de água sofre reação com ela, liberando exclusivamente como cátion o H3O+, deve ser considerado um ácido de Arrhenius. A mesma coisa aqui com o sulfato de hidrogênio. Na presença de água, libera o H+ para a água, tem uma reação química, gerando 2 mols de H3O+, e liberando o ânion sulfato. É ácido por quê? Exclusivamente o cátion liberado na presença de água é o H3O+. Então se liga, a teoria de Arrhenius ela é limitada e primitiva porque ela depende da água como solvente. Não serve outro, não serve álcool como solvente. Tem que ser exclusivamente água. Sem a água não existe o ácido de Arrhenius, ok? Então toda substância que colocada na água sofrer ionização, gerando exclusivamente como único tipo de cátion H+ ou H3O+, são ácidos de Arrhenius. É bom deixar bem claro que os ácidos de Arrhenius seguem uma fórmula geral. Eles apresentam um aspecto assim, ó, geral. Hidrogênio ligado a alguma coisa. Ele começa sempre com um cátion, um hidrogênio. O ânion pode ser qualquer outra entidade. Por exemplo, ó, o HNO3 é um ácido de Arrhenius. Em água, vira o ácido nítrico, ele ioniza esse H+ como única parte positiva. O ácido fosfórico, ó, também um ácido de Arrhenius, ó, começa sempre por hidrogênio. Hidrogênio ligado a um ânion. Beleza?
Vamos falar agora das bases de arrênios? Olha a mágica. Feito a mágica, gente, chegamos agora nas bases de arrênios ou hidróxidos. O que é uma base de arrênios? Ó, são os compostos que na presença de água, ou seja, meio aquoso, ó, lembra, exclusividade água na teoria de arrênios. Compostos que na presença de água, em meio aquoso, sofrem agora dissociação, não mais ionização, dissociação, ou seja, separação de íons. As bases de arrênios já são compostos iônicos. Os íons já existem. A água, que é o meio dissociante, vai apenas separar esses íons. Okay? Então, são os compostos que, na presença de água, sofrem a dissociação, liberando com exclusividade de ânion, exclusivamente apenas o íon OH-, hidroxila ou oxitrila. Então, resumindo, substância que na presença de água sofrer dissociação e liberar exclusivamente OH- como seu único ânion, é uma base de arrênios. Olha aqui alguns exemplos. O NaOH na presença de água, isso é um composto iônico, ó, combinação de metal e não metal. Aqui já existe uma ligação iônica entre o íon sódio e o íon hidroxila. Na presença de água, fez apenas a separação desses íons, Na aquoso ou H-. Olha para o íon negativo, o ânion, é exclusivamente, unicamente OH-, é uma base de arrênios. Se tivesse outro ânion negativo diferente desse, não seria base de arrênios, porque a definição é bem clara, tem que liberar com exclusividade apenas o ânion OH-. O mesmo acontece aqui com essa outra base, MgOH2, hidróxido magnésio. Magnésio, metal ligado ao OH-, esse outro íon aqui, ó, de carga -1. É uma ligação iônica. Na presença de água, esses íons se separam. Olha o meu cátion, magnésio 2+, e olha o meu ânion, exclusivamente, ó, OH-. Então, substância que em meio aquoso sofrer dissociação e liberar com exclusividade apenas OH- como parte negativa são bases de arrênios. Não devemos esquecer que a teoria de arrênios, tanto para ácido quanto para base, ela é bem limitada. Ela depende da presença de água. Sem água não existe o ácido de arrênios, nem existe a base de arrênios. E as bases de arrênios também atendem a uma fórmula geral. Normalmente elas aparecem assim, ó, um metal, normalmente metal, ligado ao OH. Então, por exemplo, ó, LiOH, o hidroxilígeno de lítio, é uma base de arrênios. O KOH, o hidróxido de potássio, base de arrênios. O hidróxido de cálcio, base de arrênios. Olha o aspecto, metal, hidroxila. Tem uma que não tem metal, ó, o hidróxido de amônio. Essa não tem metal, mas é uma base de arrênios. Se eu colocá-las na presença de água, elas vão sofrer dissociação e a única parte negativa liberada será a hidroxila. Beleza? Vamos agora para uma teoria um pouco mais ampla, um pouco mais moderna. Teoria de Bronsted-Lowry. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha aqui uma teoria um pouco mais completa e mais moderna do que a teoria de arrênios. É a teoria de Bronsted-Lowry. Preste bem atenção nessa teoria, que nessa teoria não há necessidade do meio ionizante ou do meio dissociante, a água ou qualquer uma outra substância. O que interessa nessa teoria para ser ácido é a capacidade de doar ou receber um próton. Nessa teoria, ácido é toda substância que tem a capacidade de doar um próton, de doar H+. E base é toda espécie que tem a capacidade de receber H+. Se liga, é lógico. Ácido é a substância que tem que doar o H+, é sinal que na molécula desse ácido tem que ter o H+. Isso é indispensável. E base, a substância que tem que receber o H+, uma dica boa para você conhecer uma base, se liga em substâncias que têm pares de elétrons disponíveis. Por quê? O H+ é uma entidade química que não tem elétrons e para ele se estabilizar, ele tem que ter 2 elétrons imitando o gás nobre hélio. Então, se liga nas substâncias que têm pares de elétrons disponíveis, elas têm a capacidade de receber prótons. E a substância que tem um próton tem a capacidade de doar. Então, amarrando isso aí, ácido vai ser toda espécie química que doa H+. E base, a espécie química que recebe o H+.
Para mostrar que essa teoria é mais completa do que a de Arrhenius, ela engloba a teoria de Arrhenius e amplia mais para outras substâncias o conceito de ácido e básico. Tanto é que esse primeiro exemplo aqui, nós vimos anteriormente na teoria de Arrhenius. Pensando como Arrhenius, o HCl em meio aquoso reagiu com a água, liberou H3O+, com exclusividade de cátion, e Cl- como seu ânion. Como exclusivamente o H3O+ é o seu cátion, ele é considerado para Arrhenius um ácido. Mas na teoria de Bronsted-Lowry, ácido é quem doa o H+, e base é quem recebe o H+. Se você observar reagentes, produtos do processo, você percebe que uma substância liberou um H+ para outra. Observa, HCl virou só cloreto. O HCl, na realidade, pegou o seu H+ e protonou a água. Ele deu o H+ para a água. E a água virou quem? Hidrônio H3O+. Antes eu tinha apenas uma molécula de água. A molécula angular, com pares de elétrons disponíveis. Liberou H+ em meio aquoso, ele não pode existir isolado em meio aquoso, sofre aqui uma ligação coordenada, surgindo então o hidrônio, o H3O+. Então vamos pensar como Bronsted-Lowry nessa reação. Ácido é quem doa o H+, base é quem recebe. Olhando os reagentes, olhando os produtos, nós percebemos que o HCl deu o H+ para a água. Como ele deu o H+ para a água, para Bronsted, ele é um ácido. E a água não recebe esse H+, quem recebe o H+ é uma base. Como eu sinalizei aqui que a reação pode ser reversível, ela vai voltar. Para ela voltar, quem vai ter que devolver o H+? Quem é que tem H+ para doar? O cloreto tem H+ para doar? Não tem, então ele não tem chance de ser ácido. Mas onde é que eu vejo os H+? Aqui no hidrônio, então essa aqui tem chance de doar. Ele vai devolver de volta o H+, quem é que recebe? Cloreto. Quem doa H+, ácido de Bronsted. Quem recebe? Base de Bronsted. A reação poderia ser encarada assim, quem doa H+, quem recebe H+, tendo água ou não. Daqui a pouco eu mostro uma reação que nem água tem, tá certo? Mas por enquanto vamos deixar essa aqui para entender. Então, recapitulando, ácido é quem tem a capacidade de doar o H+, e base é quem recebe o H+ na reação. Então, observando a reação, HCl reagiu com a água, formando o hidrônio e o cloreto. Se você observar, o H+ do HCl foi para a água. Ele doou é ácido, a água recebeu é base. Para ela voltar no sentido inverso, quem tem que doar o H+ é o H3O+. Doou o H+ para o Cl- é base, H3O+ é ácido. Nessa teoria de Bronsted-Lowry, nós achamos os famosos pares conjugados. O que é um par conjugado? É um ácido e uma base, cuja única diferença entre eles é um H+. Olha só, olha esse ácido e olha essa base aqui, ó. Olha esse ácido e olha aquela base. A única diferença entre eles é um H+, então é o que nós chamamos aqui de par conjugado. Olha o outro aqui, ó. Olha essa base e olha esse ácido. A única diferença entre eles é um H+. Então é um famoso par conjugado. Para reforçar, olha essa reação aqui embaixo. Amônia reagiu com a água, produziu NH4 mais o íon amônio e liberou a hidroxila. Observa quem doa o H+, quem recebe o H+. Eu tinha antes aqui o NH3. Ao reagir com a água, ele virou o NH4. Então, ele recebeu um H+ de quem? Da água. A água pegou um dos seus hidrogênios e doou para a amônia. Se a água doou o H+, pela teoria de Bronsted, ela passa a ser encarada como ácido e a amônia como uma base. Na reação reversível vai voltar. Para voltar, o amônio tem que devolver o H+ para a hidroxila. Se ele vai ter a capacidade de doar o H+, ele vai ser um ácido e a hidroxila vai ser uma base para Bronsted-Lowry. Então, observa agora a situação da água. Na primeira reação, ela se comportou como base. Na segunda reação, ela já é um ácido. A água é então chamada de substância anfótera ou anfiprótica. Substância que, ora, pode se comportar como ácido
e ora pode se comportar como base, são substâncias chamadas de anfóteras ou anfipróticas. Beleza? Então a água é uma substância anfótera pela teoria de Bronsted-Lowry, que dependendo da reação, ou ela é receptora de próton, ou ela é doadora de próton. Nessa reação aqui, ela doou o próton, então ela se comportou como sendo ácido. Já nessa reação aqui, ela recebeu o próton, ela se comportou como sendo base. Os pares conjugados aqui, olha só, uma base e um ácido, cuja única diferença entre eles é um H+. Um ácido e uma base, cuja única diferença entre eles é um H+. É chamado pares conjugados. Olha a teoria de Bronsted em uma reação que nem água tem. Deixa eu fazer aqui, deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Para mostrar que ela é mais ampla, ela não depende de um solvente exclusivamente. Por exemplo, olha só, amônio reagindo com ácido clorídrico. Nós vamos produzir aqui, ó, amônio e cloreto. Essa reação aqui, observa, quem doou H+, quem recebeu H+, compara o reagente com o produto. NH3 virou NH4, ou seja, aqui recebeu um próton. De quem? Do HCl. Então o HCl é um doador de próton. Quem doa o próton H+, para Bronsted-Lowry, é ácido. Quem recebe é base. Considerando a reação reversível, o cloreto não tem próton para doar, então ele não pode ser ácido de Bronsted. Ele só pode ser base, mesmo porque ele é cheio de pares de elétrons disponíveis. Quem tem par de elétrons disponível é um receptor de prótons. Se comporta como uma base de Bronsted-Lowry. Então aqui, ó, para ela voltar a ser o que era antes, o amônio vai devolver o H+ para o cloreto. Então ele se comporta como ácido e o cloreto se comporta como base. Ó, sem a necessidade de ter água na reação. Então aqui o meio aquoso não é uma coisa necessária. O que importa é doar H+, receber H+. Olha os pares conjugados, ó. Um ácido e uma base, cuja diferença entre eles é apenas um H+. Uma base e um ácido, cuja única diferença entre eles é um H+. Então essa teoria de Bronsted-Lowry, ela já é mais ampla e mais completa do que a de Arrhenius. Ela já engloba a teoria de Arrhenius dentro dela e amplia o seu conceito para outras substâncias. Vamos para outra agora um pouco mais completa do que essa, teoria de Lewis. Olha a mágica. Feito a mágica, chegamos na teoria ácido-base mais completa de hoje, a teoria de Lewis. Nessa teoria, ácido é toda entidade ou toda substância que tem a capacidade de receber um par de elétrons ou mais, sempre múltiplos de um par ou dois pares através de uma ligação coordenada, aquela antiga ligação dativa. E base é toda substância ou espécie química capaz de doar par de elétrons. Então se liga nisso. Quem tem a capacidade de receber um par de elétrons vai ser um ácido para Lewis. E quem tiver a capacidade de doar pares de elétrons é uma base para Lewis. Então, associa entidades químicas, moléculas com pares de elétrons disponíveis tendem a doar esses pares disponíveis, vão se comportar como bases. Já entidades químicas que não possuam pares de elétrons disponíveis, que normalmente possuem até carga positiva, os cátions têm a capacidade de receber pares de elétrons, então vão se comportar como ácido. Beleza? Então, melhorando. Encontrou íons positivos, deficiência de elétrons, tem a capacidade de receber par de elétrons, vão se comportar como ácido de Lewis. Encontrou ânions, carga negativa, tem excesso de elétrons, tendem a se comportar como uma base de Lewis, a capacidade de doar um par de elétrons. Ó, em nenhum momento foi mencionado meio aquoso ou meio alcoólico. O meio não me interessa. Essa teoria aqui ela é tão completa que eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu mostrei na teoria de Arrhenius, depois mostrei na teoria de Bronsted-Lowry, pensando como ele, e agora eu vou mostrar pela teoria de Lewis. Primeiro, voltando nas duas teorias anteriores, ó, pensando em Arrhenius. Ácido é toda substância que na presença de água sofre ionização, liberando H3O+ como seu único cátion e o ânion cloreto nesse caso aqui. Então,
Para Arrhenius, o HCl é ácido por causa disso, porque em meio à aquoso ele ioniza e libera H3O+, com seu único íon positivo. Já para Bronsted-Lowry, ele é ácido porque ele tem a capacidade de doar um H+. Olha, ele doa o H+, para a água que recebe é base. Quem doa H+ para Bronsted é ácido, quem recebe o H+ é base. Agora para Lewis. Para você entender Lewis, você tem que visualizar a substância de uma maneira mais íntima, a estrutura dela. Ver o que está acontecendo com a estrutura a nível de ligações na reação química. Ó, aqui eu tenho o HCl. Nessa reação do HCl, eu estou vendo que ele protonou a água, ele liberou o H+ para a água, para virar H3O+. Então vamos pensar nisso. O HCl vai liberar o seu H+ para a água. A água é essa entidade aqui, ó, essa molécula angular, com 2 pares de elétrons disponíveis. Cada par de elétrons pode realizar uma ligação coordenada, uma ligação nativa. Como não pode existir H+ isolado na presença de água, assim que o H+ for liberado no meio, a água realiza uma ligação coordenada com esse H+. Na ligação coordenada, observa, a água não está pegando esse par de elétrons e doando para o H. Quem doa o par de elétrons é a base. Então, para Lewis, a água é a base porque ela está doando o par de elétrons. Perdão. E quem é que é o ácido para Lewis? O ácido para Lewis, na realidade, é o H+. Ou eu interpreto o ácido é o HCl. Por quê? Porque ele contém o H+, que é quem está recebendo o par de elétrons. Então, o H+, ele se comporta como sendo o ácido. Quem recebeu o par é ácido. E quem doar o par é base. Então, pensando em Lewis, o ácido é o H+, porque ele recebeu o par de elétrons. E a base é a água. Mas como o H+ está no HCl, a substância HCl vai ser encarada como ácido. No sentido reversível, para se voltar ao que era antes, eu tenho aqui o cloreto. Quem é o cloreto? É uma entidade, ó, com 4 pares de elétrons disponíveis. Ó, o íon negativo. O íon negativo tende a ser doador de par de elétrons, tende a ser base de Lewis. Para o processo retornar ser reversível, o H3O+, vai liberar de volta um H+. Ao liberar de volta o H+, olha só, o H+ tem deficiência de elétrons. Para se estabilizar, precisa de 2 elétrons. Então, ó, ele encaixa aqui, ó, e pega esse par de elétrons para ele. Na verdade, quem está doando o par de elétrons disponível? Quem doa é o Cl-. Quem doa é a base. E quem recebe é o H+, é o ácido. Como ele faz parte aqui do H3O+, é dito que o H3O+, será o ácido. Beleza? Vamos mais um exemplo? Vamos apagar isso aqui. Isso aqui é básico porque eu tanto usei esse exemplo na teoria de Arrhenius, como na de Bronsted e agora na de Lewis, para mostrar para vocês que a de Lewis é tão completa que ela engloba as outras teorias e amplia o seu conceito de ácido e base para outras situações que as outras não conseguem alcançar. Por exemplo, ó, olha essa outra reação aqui. Vemos que eu tenho a reação da amônia mais o trifluoreto de boro e surge essa substância aqui, ó. Essa entidade, que é uma espécie de um sal. Analisando essa estrutura aqui, quem é ácido e quem é base pela teoria de Lewis? Lembra, pela teoria de Lewis você tem que visualizar as substâncias de uma maneira mais íntima, a nível de molécula, a nível de estrutura. Vamos visualizar a estrutura da amônia. A amônia eu posso representá-la por essa estrutura aqui, ó, piramidal. Vou fazer assim já nessa disposição para facilitar o que vai surgir. E tem um par de elétrons disponível aqui. Quem tem par de elétrons disponível se comporta doando esse par, tende a ser a base. O trifluoreto de boro é uma substância trigonal plana, teria essa disposição aqui. E se você observar, olha só,
O boro, devido à hibridação que ele sofre, sp2, ele se estabiliza com 6 elétrons. Ele não se estabiliza com o octeto com os 8, só com 6. Então, olha a lógica. Como eu tenho na amônia par disponível, a amônia se comporta como uma doadora de par de elétrons. E na molécula do tifloreto de boro, como o boro se estabilizou só com 6 elétrons, ele se comporta como sendo um receptor de par de elétrons. Então, aqui nessa reação, a amônia faz uma ligação coordenada da ativa com o trifluoreto de boro, surgindo essa entidade que está aqui, ó, no final. Ó. A amônia ela está doando esse par para o trifluoreto de boro. Quem doa o par é a base. E quem recebe o par é o ácido. Então, entidades químicas com pares de elétrons disponíveis tendem a doar esse par. Já entidades químicas que se estabilizarem com deficiência de elétrons tendem a ser receptoras de pares de elétrons, tendem a se comportar como ácidos de Lewis. Lembrando que os cátions, as entidades positivas, encontrou alguém com carga positiva, tende a ser receptor de par, tende a ser ácido. E se você encontrar uma entidade com excesso de elétrons, os ânions têm pares de elétrons disponíveis, tendem a ser doadoras de pares, tendem a ser bases de Lewis. Mas se liga, não é obrigado a ser cátion ou ser ânion, não. Porque aqui, ó, não tenho nenhum cátion, nenhum ânion. Eu tenho uma entidade química com par de elétrons disponíveis e por ter par de elétrons disponível, doa par. E já essa entidade aqui que se estabilizou com 6 elétrons, acaba se comportando como um receptor desse par, recebendo o par. Quem recebe o par é considerado ácido de Lewis. E toda substância que tiver a capacidade de doar o par é uma base de Lewis. E observa, não tem água e não envolve aqui aquela coisa de doar o H+, ou receber o H+. O que me interessa aqui é quem doa 2 elétrons, é quem recebe 2 elétrons. E isso ampliou ainda mais o conceito de ácidos e bases para outras substâncias que a teoria de Arrhenius nem a teoria de Bronsted-Lowry conseguiam alcançar. Beleza? Até a próxima!